Oi, gente, tudo bem com vocês? A aula de hoje é para falar sobre classes de palavras. Vamos aprender sobre el sustantivo. Tanto em espanhol como em português, com certeza você já teve essa aula lá na aulinha de português. O substantivo é aquela classe de palavras que vai dar nome para as coisas, para pessoas, para animais e tudo aquilo que existe concretamente e aquilo que não podemos tocar, que não existe concretamente, como, por exemplo, sentimentos e sensações, tá? Então, toda palavra que dá nome para alguma coisa que existe na nossa realidade, ou até fora dela, né? A gente chama de substantivo. Em espanhol, sustantivo, tá? Exemplos. Mi perro es pequeno. Vocês estão vendo aqui a palavra perro, significa cachorro, né? Meu cachorro é pequeno. Perro, então, é um substantivo porque tá dando nome para uma espécie animal, né? Que a gente conhece bem, o melhor amigo do homem aí, o cachorro. Mi nombre es Rosa. Dois substantivos aqui nessa frase, nombre e Rosa, né? Nome é aquilo que todo mundo tem, toda coisa tem, né? Um nome. E Rosa, né? O nome de uma pessoa, tá? Então, dois substantivos aqui. Eu vivo em Brasil, né? Brasil, substantivo próprio, dando nome para uma nação, para um território, né? Senti hambre por la noche, senti fome à noite. Hambre, dando nome para uma sensação física, né? Noche, dando nome para um período do dia. Então, dois substantivos. Tengo miedo a las aranhas. Tenho medo de aranhas. Então, medo também dando nome para um sentimento. E aranhas, mais uma vez, dando nome para uma espécie animal, tá? Como vocês estão vendo aí nas traduções da frase, essas mesmas palavras são substantivos em português também, tá? Os substantivos, eles vão se classificar na língua espanhola basicamente em comunes e próprios, concretos e abstractos, individuales e coletivos, contábeis e não contábeis. Vou voltar aqui pra gente ver um por um, tá? Os comunes, eles se referem a seres ou objetos no geral. É o nome da coisa no geral, tá, gente? Sem especificar. Por exemplo, niño, que significa menino. Coche, significa carro. Ciudad, significa cidade. Isso é o nome de coisas que existem em geral, sem especificar, tá? Os próprios são justamente o contrário. Eles se referem a seres ou objetos específicos, tá? Então, não é qualquer ninho, é o Pedro, tá? Não é qualquer coche, qualquer carro. É Ferrari, é um Ferrari. E também não é qualquer cidade, é Barcelona, uma cidade específica. E os substantivos próprios, eles vão ser todos com letra maiúscula. É uma das primeiras coisas que a gente aprende, né? Nome próprio tem letra maiúscula sempre, tá? Agora, concretos e abstractos. Concretos e abstractos. Os concretos, eles vão se referir a seres ou objetos que pertencem ao mundo físico, tá? Tudo aquilo que está no mundo físico. Que a gente pode perceber pelos nossos sentidos, tá bom? Por exemplo, mesa, libro, tá? São exemplos de substantivos concretos. Os abstratos, mais uma vez, são justamente o contrário. São aquelas palavras que se referem a objetos não, gente, a seres, a ideias, a sentimentos que não fazem parte do mundo físico, ok? Por exemplo, amor, igualdade, ok? São exemplos de palavras aí que são substantivos abstratos. A hambre, que a gente viu lá nos exemplos anteriores, miedo, que a gente viu nos exemplos anteriores, também são substantivos abstratos. Individuales e coletivos. Os individuales, eles se referem a apenas um ser, tá?
Por exemplo, león ou vaca, tá? León, vaca. Exemplos aí de espécie animal, né? Os coletivos, eles serão, então, uma palavra que vai se referir, vai dar nome, na verdade, para um conjunto de determinado ser. Então, por exemplo, um monte de leões juntos, né? Tem um nome para isso que é manada, tá? Um monte de vacas juntas tem um nome para isso que é rebanho, tá? Então, esse é o sentido aí do substantivo coletivo. E para terminar essa parte, contáveis e não contáveis. Os contáveis, e no português, se eu não me engano, o nome é incontáveis, que a gente classifica no português, não tenho certeza, mas eu acho que é isso mesmo, contáveis e incontáveis. Então, o que serão os contáveis? Eles se referem a algo que pode ser contado em unidades, tá? Então, caça, dá para você contar uma casa. Uma caça, duas caças, três caças, tá? Moneda, que é moeda. Uma moneda, duas moedas, três moedas, né? Limão, uma fruta. Um limão, dois limões, três limões. São coisas, objetos, né, que você consegue contar em unidades. Os não contáveis, eles se referem a algo que não dá para ser contado em unidades. Por exemplo, aqui, sempre busquem se lembrar do exemplo da areia, tá? Arena. Areia da praia, por exemplo, não dá para você contar aquilo em unidades, né? Os grãos de areia são minúsculos, não tem como você separar aquilo. Aquele conjunto, né? Se você pegar um punhado de areia na sua mão, tudo aquilo que tá ali na sua mão é arena, tá? Açúcar, a mesma coisa. Sal, a mesma coisa. Viento, não dá para você separar o vento em unidades, tá? Então, são exemplos aí, bons exemplos para você entender o que significa um substantivo não contável, ok? Passando dessa parte de classificação, a gente vai falar agora sobre gênero, tá? E quando eu digo que o substantivo tem gênero, eu estou dizendo que ele pode ser masculino ou feminino. E quando eu digo que o substantivo tem número, eu estou dizendo que ele pode ser singular e pode ser plural, tá? Sobre o gênero, falando especificamente sobre o gênero. A maioria das palavras do espanhol que terminam com a vogal O são masculinas. E a maioria das palavras do espanhol que terminam com a vogal A são femininas, ok? Exemplos. El invierno, el teléfono, el libro, el vino, tá? Palavras aí terminadas com a vogal O, que são masculinas. Esse artigo aqui, a gente tem uma outra aula aqui sobre artigos, depois vocês podem assistir, mas é o artigo masculino, tá? E o artigo feminino. Então, la primavera, la silla, la puerta, la manzana, tá? Silla é cadeira e manzana é maçã, a fruta, tá? Então, todas as palavras terminadas com a vogal A e que são femininas. Porém, como eu disse aqui, é maioria. Maioria não significa tudo, tá? Existem algumas boas exceções, ok? Que são palavras que terminam com O, mas que são femininas, tá? Terminam com O, mas são femininas. Por exemplo, aqui, la mano, tá? Mano é mão, tá? A mão. La radio, la moto, la foto. E eu sei que essas palavras aqui, foto, moto, rádio, são palavras que são encurtamentos de palavras maiores, tá? Rádio vem de radiodifusão, moto, motocicleta, foto, fotografia, mas são palavras que se usam, encurtadas mesmo, e que terminam com O e que são femininas, ok? E o contrário também acontece, palavras que terminam com A, mas que são masculinas. El clima, el planeta, el problema, tá? Bons exemplos aí de palavras que são assim. Terminam com A, mas que são masculinas.
Também temos palavras que vão terminar com outras vogais, e aí elas podem ser ou masculinas ou femininas, tá? La leche, la nube, terminam com E. El café, também termina com E, mas é masculina. El táxi, el ñandú. Então, la leche, la nube, femininas. El café, el táxi, el ñandú, masculinas. Ñandú é uma espécie animal, tá? É o avestruz, ok? E vocês estão vendo, terminam com vogais variadas, né? Com E, com I ou com U. E elas podem ser ou masculinas ou femininas. Como saber? Estudando, gente. Lendo, visualizando palavras do espanhol, e com o tempo a gente vai absorvendo se uma palavra é masculina ou feminina, tá? Não tem outro jeito. E o mesmo acontece com palavras que terminam em consoantes, tá? Elas podem ser ou masculinas ou femininas. Exemplos de femininas: la ciudad termina com D, la señal termina com L, la nariz termina com Z, né? O nome dessa letra em espanhol é Z. Então, terminam com consoante e são masculinas. Palavras que terminam com consoante são Oh, meu Deus, falei errado. São femininas. Palavras que terminam com consoante são masculinas. El avión, el sol, tá? Termina com L. Avión termina com N. Coração termina com N e é masculina também. Enfim, como saber? Mesma coisa, você sabe, você identifica lendo, estudando, visualizando palavras do espanhol, e aí você começa a absorver quais são masculinas e quais são femininas. Alguns substantivos, né, que se referem a coisas que no mundo físico podem ter masculino e feminino, vão ter formas masculinas e formas femininas da mesma palavra, tá? Por exemplo, amigo, amiga, tá? É uma palavra que designa uma coisa que existe no mundo, né? Que é aquela pessoa com quem você tem uma relação amistosa, né? E pode ser masculina e pode ser feminina. Então, esse tipo de substantivo, você forma o feminino dele, tá? Existe a sua versão masculina e você forma o feminino dele. E como é que se forma esse feminino? Você pode trocar o O por um A, como o exemplo aqui que eu falei do amigo e da amiga, tá? Então, amigo masculino, amiga feminino. Você pode acrescentar um A, principalmente se a palavra terminar com uma consoante, tá? Professor, terminou aqui na consoante R. Para formar o feminino, você acrescenta um A. Professora, tá? Existem também terminações especiais para o feminino, como, por exemplo, a palavra poeta, masculino. O feminino vai ser poetisa, tá? A palavra príncipe, no masculino. No feminino, vai ser princesa. São terminações especiais para você montar o feminino. E existem também quando há uma palavra diferente para cada gênero, né? Ou, por exemplo, aqui, hombre para o masculino, mulher para o feminino, né? Palavras diferentes para cada gênero. Também dá para você ter a mesma palavra para os dois, variando apenas o artigo. Por exemplo, a palavra estudiante, para o masculino você diz el estudiante, para o feminino você diz la estudiante. E ainda tem, por último, mesma palavra e mesmo artigo acompanhados da palavra macho e hembra. Isso vai ser usado basicamente para você falar de espécies animais, tá? Por exemplo, girafa, tá? La girafa macho, porque a palavra girafa é uma palavra feminina em si mesma. Então, la girafa macho, la girafa hembra, a girafa macho e a girafa fêmea, ok? Para concluir, vamos falar sobre o plural, o número, tá? Quando o substantivo está se referindo a apenas um ser ou um só objeto, ele está no singular. Quando está se referindo a um ou mais, está no... Desculpa, a dois ou mais, ele está no plural, tá? Por exemplo, camisa, uma camisa só. Camisas,
2 ou mais camisas, tá? Para formar o plural é um pouquinho mais fácil no espanhol do que essa questão do feminino, tá? De formar o feminino. Se a palavra termina em vogal, você acrescenta uma letra S. Por exemplo, plato, o prato de comer. Plato, platos, tá? Termina aqui na vogal O, você simplesmente acrescenta um S. Se a palavra termina numa consoante, você vai acrescentar, deixa eu marcar aqui, consoante, você acrescenta um ES. Árbol, que é árvore, termina na consoante L, né? Você vai acrescentar um ES. Árboles, ok? Agora, se a palavra termina com seta, essa letra aqui, você tira ela e acrescenta ces, C-E-S, tá? Por exemplo, a palavra lápis, você vai tirar a letra seta, o Z, e vai acrescentar cis. Então, lápis, lápises. É isso, gente. Espero que tenha ficado claro para vocês e até a próxima.